E aí, pessoal, vamos embarcar hoje numa das narrativas mais impactantes que existem: a jornada da humanidade, da criação até a rebelião. É uma história, sabe, sobre um mundo que nasce em perfeita ordem e que, por causa de algumas escolhas, acaba mergulhando na desordem. É isso que prepara o terreno para uma grande promessa de resgate. Então, bora ver como essa história se desenrola. Para a gente entender o que é ordem, primeiro a gente precisa dar uma olhada no seu oposto. O ponto de partida de tudo é um estado que o hebraico original chama de tohu wavovohu. Pensa assim, um vazio sem forma, escuro, totalmente caótico. Não é um nada absoluto, mas sim um potencial todo bagunçado, sabe? Como uma tela em branco, só esperando o artista chegar. E aí vem a primeira ação. Com uma única frase, a ordem começa a ser colocada no meio do caos. Haja luz é muito mais do que só acender uma lâmpada, né? É o primeiro ato de separação, de discernimento. A palavra de Deus funciona como uma ferramenta de engenharia cósmica que começa a organizar tudo, definindo os limites e as estruturas para que a vida pudesse, enfim, florescer. Ok, vamos entrar de cabeça nisso aqui. Com o cenário pronto, a gente entra na primeira fase da nossa história, o projeto original. Um mundo que foi pensado, projetado para ser um cosmos de bondade, um verdadeiro santuário onde céu e terra iriam se encontrar. E no coração desse projeto está a humanidade, criada à imago Dei, a imagem de Deus. E olha, isso aqui não tem a ver com aparência física, tá? É sobre uma vocação, um papel. Os seres humanos foram criados para serem os representantes de Deus na Terra, sabe? Seus parceiros no projeto de cuidar do mundo e fazer a vida prosperar. E essa vocação é descrita com duas palavras bem específicas, Avad e Shamar. Em outras partes da Bíblia, esses mesmos termos são usados para descrever o trabalho dos sacerdotes no templo. Isso dá uma pista gigantesca para a gente. A tarefa da humanidade no jardim era, na essência, um ato de adoração. Servir a criação e protegê-la como um lugar sagrado. E no final dessa fase de criação, vem o veredito, a avaliação final. Não era só bom, era muito bom. Isso quer dizer que o mundo era perfeito tanto na função quanto na beleza, funcionando exatamente como o Criador planejou. Um sistema todo integrado de beleza e bondade, sem nenhuma falha. Mas todo projeto perfeito que envolve liberdade também envolve um risco. E agora que a gente vai para a parte que muda tudo, a escolha que foi dada e a fratura que vem em seguida. A rebelião, veja bem, não começou com um ato, mas com uma ideia. Aqui está o ponto central da coisa. A árvore do conhecimento do bem e do mal não era uma armadilha, não. Era um símbolo da dignidade humana, o símbolo de uma escolha real. A questão era: a humanidade ia confiar na sabedoria do seu Criador, que é a própria fonte da vida, ou ia buscar ser autônoma, tentando definir o que é bom e o que é mal por conta própria? A escolha, no fundo, se resumia a dois caminhos. De um lado, a confiança em Deus, que leva à parceria e à vida. Do outro, a desconfiança e essa busca por autonomia que leva à fragmentação e, claro, inevitavelmente, à morte, porque é um afastamento da única fonte de vida que existe. E a consequência de escolher a autonomia foi imediata e, nossa, devastadora. Aconteceu uma fratura em 3 níveis. Primeiro, dentro da própria pessoa. A vergonha aparece mostrando uma perda de integridade. Depois, entre as pessoas. A parceria vira um jogo de empurra-empurra, de culpa. E, por fim, a fratura teológica. A conexão com Deus é quebrada e o medo toma o lugar da confiança. O que começa como uma rebelião interna, rapidinho se espalha para o lado de fora. Agora a gente vai ver como essa fratura inicial vira uma espiral de violência e corrupção que só piora. Uma verdadeira metástase do mal. A progressão é simplesmente assustadora. Começa com a rebelião da mente, lá no jardim. Isso leva à violência pessoal, com Caim matando o próprio irmão. Depois, a coisa escala para violência institucionalizada, com Lameque, na linhagem de Caim. E no fim, a corrupção se torna tão gigante que contamina a terra inteira. E para a gente ter uma ideia do fundo do poço que a humanidade chegou, é só ouvir a canção de Lameque. Ele se gaba da sua violência, que é totalmente desproporcional. A vingança deixa de ser só um ato e passa a ser uma virtude cultural, um motivo de orgulho. A degradação moral aqui é total. Diante desse cenário, a perspectiva divina é de uma tristeza profunda. A humanidade, que tinha a tarefa de cuidar do mundo, está, na verdade, destruindo tudo e a si mesma.
O dilúvio, então, é apresentado não como um ato de raiva, mas como uma medida drástica, quase cirúrgica. Uma limpeza para preservar a bondade que ainda restava. Depois da destruição vem o reinício, uma segunda chance. Mas essa nova oportunidade acaba revelando uma verdade bem desconfortável. O problema não estava do lado de fora, no mundo, mas sim lá no fundo, enraizado no coração humano. Olha só como a história de Noé é um espelho da de Adão. Ele é tipo um novo Adão, recebe a mesmíssima bênção, mas também falha. A queda dele numa vinha leva a mesma vergonha e a mesma fratura familiar que a gente já viu lá no começo. O padrão, infelizmente, se repete. E aqui está o ponto-chave. A narrativa deixa muito claro que a fonte de toda a desordem não era externa. Mesmo com o mundo limpo, o coração humano, que continuava fragmentado, ainda era o motor da rebelião e da dor. A raiz do problema é interna. E tudo isso nos leva ao clímax da rebelião humana unificada. O que acontece quando a humanidade, em vez de se espalhar e abençoar a Terra, se junta em torno da própria arrogância e tecnologia? Bom, a resposta está em Babel. A ambição deles é claríssima. Usando a nova tecnologia da época, o tijolo, eles querem construir um sistema para chegar nos céus por mérito próprio. Eles querem fazer o próprio nome famoso em vez de representar o nome de Deus. É uma tentativa de criar segurança e identidade completamente à parte do Criador. E isso levanta uma pergunta que é, sinceramente, aterrorizante e que ecoa até os dias de hoje. Quando toda a capacidade humana, toda a tecnologia, toda a unidade, quando tudo isso é direcionado para um projeto de autodeificação, qual é o resultado? O potencial para o mal se torna sem limites. A resposta divina é confusão e dispersão. E isso, por incrível que pareça, é apresentado como um ato de misericórdia. Ao confundir a linguagem, Deus coloca um limite na escala do mal que uma humanidade unida em rebelião poderia fazer. É um freio de mão puxado nessa espiral descendente, impedindo que a autodestruição fosse completa. Mas no meio de toda essa história de fracasso humano, tem um fiozinho de esperança que passa por toda a narrativa. Desde o comecinho, uma promessa de resgate foi feita. Vamos voltar para essa promessa agora. Logo depois da primeira rebelião lá no jardim, Deus faz essa promessa super misteriosa. Ele diz que um descendente da mulher, um tipo de guerreiro ferido, um dia ia esmagar a cabeça da serpente, a fonte do mal. Só que essa vitória teria um custo. Ele também seria ferido no processo. E é isso que nos deixa com a grande tensão no final dessa primeira parte da história. A humanidade, repetidas vezes, provou que era incapaz de consertar o mundo ou a si mesma. A rebelião parece fazer parte da sua natureza. Então a pergunta que move todo o resto da narrativa é: se a gente não consegue, como é que Deus vai cumprir a promessa dele de resgatar e abençoar este mundo tão quebrado?